Bom, na última aula vocês viram o que são variáveis, como que a gente consegue declarar elas, um pouco sobre como que elas são armazenadas na memória, sobre números binários, e como que a gente consegue passar valores literais para ela. Daí hoje a gente vai começar a usar essas variáveis. Vou mostrar como que a gente consegue fazer operações com os tipos numéricos, com o inteiro, com o ponto flutuante. Então a gente tem uma ferramenta aqui na linguagem que são os operadores, que serve para a gente fazer operações. A gente tem os operadores aritméticos, a gente tem todos aqueles mais básicos, a soma, a subtração, a multiplicação, a divisão. Então vamos começar com eles aqui. Vamos supor que a gente tem um programa que recebe 3 notas de um aluno. Então vai ser 3 floats, porque nota tem casa decimal. Vou chamar aqui de first grade. É a primeira nota, segunda nota, second grade e third grade. Daí a gente quer exibir a soma dessas 3 notas. Então vamos passar uns valores aqui para essas notas. Vamos supor que na primeira aula o aluno foi muito bem, estava pegando a matéria bem, tirou um 10. Vou colocar aqui 10, colocar o F no final para indicar que é float. Nesse caso aqui não daria erro se eu tirasse esse F, só se eu colocasse uma casa decimal, que ia dar o erro lá de conversão. Mas é bom vocês sempre colocarem quando a gente estiver falando de float, para já pegar esse costume. E para ficar padronizado, você coloca F num canto e não coloca em outro, fica meio esquisito. Daí vamos supor que na segunda aqui ele estava indo um pouco mal, começou a vir um monte de matéria nova, ele estava preocupado com as outras provas e tirou agora um 4.5. Aí por último ele começou a estudar um tiquinho mais, tirou 8.25. Então essas daqui é as 3 notas do aluno. Eu quero pegar essas 3 notas, somar elas e guardar dentro de uma variável. Então vou criar uma variável, onde que eu vou guardar elas, chamar de total grade, a nota total, que vai ser igual. Daí aqui eu conseguiria passar o valor de uma variável. Se eu viesse aqui e colocasse first grade, ele ia pegar esse valor que está dentro da first grade e copiar para essa minha total grade. Então ia ficar 2 variáveis que estão com o mesmo valor, só que mesmo as duas estando com o mesmo valor, se eu alterasse essa total grade, o first grade não ia alterar, ia continuar com 10. Se eu viesse aqui e diminuísse um dele, aqui ia ficar com 9 e aqui ia ficar com 10. Então esse daqui é uma cópia desse valor. Então para eu somar esses 3 valores, eu uso o mais, o operador de adição. Então first grade mais second grade. Eu já vou somar aqui também mais third grade. E agora eu posso mostrar esse valor aqui pra gente. Total grade, vou escrever no console. Então ele está pegando esse 10 aqui, colocando aqui, esse 4.5, colocando aqui, esse 8.25, colocando aqui e somando tudo. Ah, um detalhe. Eu não preciso necessariamente ter uma variável para somar. Eu posso colocar também um valor literal. Se eu colocar aqui 3.4, colocar como float, né? Eu consigo somar normalmente. Vou colocar aqui as 3 variáveis. E ele deu aqui para mim 22.75, que é o resultado da nossa soma. Bom, fechou então. Vamos supor agora que esse aluno fez alguma coisa errada, daí a professora, para poder punir ele, tirou 2 pontos da nota dele. Então a gente pode vir aqui na nota final e diminuir 2 pontos. Então a gente também pode usar o menos aqui para poder diminuir os valores. Até agora bem parecido com a matemática mesmo, mais para poder somar, o menos para diminuir. Aqui eu quis passar o 2 como valor literal, só para vocês verem que também consigo. Se eu rodar aqui, você vê que ele tirou o 2 do nosso 22, ficou 20. Agora uma coisa que eu queria mostrar aqui para vocês, eu fiz esse menos 2 aqui na frente, mas eu poderia fazer isso numa outra linha também. Se eu tirar ele daqui, aqui a gente está pegando as 3 notas e somando, correto? Então esse total grade, ele está guardando a soma das 3 notas, igual a gente pode ver aqui se eu rodar o programa, está com 22.75. Então se eu vier aqui embaixo e falar que o total grade recebe o próprio total grade, ou seja, aqui agora está com a soma de todas as notas, então ele vai continuar o mesmo valor aqui, estou passando ele para ele mesmo, se eu rodar aqui vocês veem que não faz nada, só que aqui na frente eu posso vir e colocar o meu menos 2, então ele vai pegar a soma de todas as notas, que está guardada aqui, diminuir 2 e passar para a minha variável de novo. Você vê que fez a mesma coisa, agora está com 20.75.
Então, essa é uma das vantagens da variável. Toda vez que você alterar ela aqui no código, você passar um valor para ela, na hora que você chamar ela de novo, que você usar ela, ela vai estar com o último valor que você guardou na memória dela. Então aqui, o total grade vale o first grade, mais second grade, mais third grade. Só que aqui embaixo, no writeLine, ele agora está valendo essa soma menos esse 2 aqui. Aí vocês reparem aqui também que ele colocou esses 3 pontinhos aqui embaixo, que ele diz que a gente pode simplificar isso daqui. Olha como que a gente faria. Ao invés da gente colocar total grade menos 2F e passar para ele, eu conseguiria vir aqui, tirar esse total grade e passar o menos aqui para o lado do igual, aqui na esquerda. Então agora ele está pegando esse valor que está dentro do total grade, diminuindo 2 e está salvando aqui na memória dele. Então você vê que se eu rodar de novo, mesma coisa, 20.75. Eu poderia usar isso para o mais também. Se eu viesse aqui e trocasse para o mais, 24.75. Então ele está alterando o valor que está dentro dessa variável. Só que em vez de eu só atribuir direto, eu estou somando ou diminuindo esse valor. Se eu atribuísse direto, ia virar só 2. Isso daqui eu estou usando um valor literal para poder mostrar para vocês. Só que uma das vantagens de usar variáveis é que a gente consegue botar um nome para aquele valor. Igual aqui não é só 10, 4.5 e 8.25. Aqui é a primeira nota, segunda nota e terceira nota. Então eu ponho um nome para ela. Então isso facilita na hora da gente ler o programa, porque a gente sabe o que aquele valor está representando. Igual esse 2 aqui. Se eu não soubesse que isso daqui está representando o aluno perdeu uma nota por causa de mau comportamento, eu não ia saber o que é esse 2. Isso eu sei porque eu acabei de falar, porque às vezes eu tô fazendo isso aqui na hora, só que uma semana depois, até um dia depois, você já esquece o que esse valor deveria ser. Então é uma boa prática você usar variáveis para botar nomes nesses valores. Então seria legal ter aqui, por exemplo, um float. Vou colocar, por exemplo, nota de punição. Punishment grade. É igual a 2. Daí agora eu vou passar esse valor ao invés de passar o valor literal. Então você vê que eu boto um nome nesse valor. Agora não é só 2. O que é 2? 2 pode ser qualquer coisa. Agora é a nota de punição. Você vê que roda do mesmo jeito. Então vamos ir agora para a multiplicação. Vamos supor que cada uma dessas notas ela tenha um peso, que a gente tem que multiplicar por esse peso para dar o valor real da nota. Então vou multiplicar aqui mesmo. Eu poderia colocar aqui na frente, mas vou colocar aqui junto para explicar uma outra coisa para vocês. Então vamos supor que essa primeira tem o peso 1.2. Para eu multiplicar aqui no C# a gente usa o asterisco, que é o sinal de multiplicação. Então vou multiplicar com 1.2. Daí essa segunda vou multiplicar por 2. Aqui valeu um pouquinho mais. Nosso aluno foi bem azarado. Aqui valia mais, ele tirou nota pior. E aqui a última vai valer um 0.5. Um detalhe também é que se a gente tirar esse 0 aqui, ele continua valendo normal. O 0.5 é a mesma coisa que 0.5. Daí se eu rodar aqui agora, você vê que aplicou o peso e ganhou uma nota um pouquinho melhor. Foi de 20 para 23. Se ele não tivesse perdido aqui os 2 pontos, ele ia estar melhor ainda. Ia estar com seus 25.125. Mas uma coisa importante aqui de se notar é a ordem da operação. Ele segue a mesma ordem da matemática. Então ele faz primeiro a multiplicação e a divisão na ordem que aparece. Então faz esse daqui, depois faz esse daqui, depois faz esse daqui. Daí fica os resultados. Daí ele faz a soma e a subtração na ordem que aparece. Então ele pega esses resultados e vai somando para dar o resultado final. E igual na matemática, a gente consegue usar os parênteses. Então, se eu quisesse que essa soma acontecesse primeiro, antes dessas multiplicações, eu poderia colocar um parênteses aqui e um parênteses aqui. Se eu rodasse agora, você vê que deu um número completamente diferente, deu seus 116. Só que diferente da matemática, você não vai usar colchetes e chaves para poder representar parênteses, você vê que dá erro. Toda vez que você tiver um parênteses mais para fora, você vai só usar parênteses mesmo, vai sempre ser parênteses. Ele vai fazer esse primeiro, daí com o resultado dessa vai fazer esse daqui. Então você sempre vai usar parênteses, você não vai usar
colchetes e chaves. Para fazer a operação, pelo menos, porque em outros casos você usa suas chaves e colchetes. Então vamos tirar aqui. Voltou para o nosso resultado. Daí vamos supor que agora eu quero tirar a média entre esses 3 valores. Vou fazer uma média aritmética simples mesmo. Não vou usar composta não, só pela simplicidade. Então vou guardar isso numa variável. A gente tem a nota total e a média. Vou chamar aqui de média, que vai ser a nota total, total grade, dividido. O dividido a gente usa a barra tombada para a direita. Então, dividido por 3. São 3 notas, então peguei a soma delas dividido por 3. E vou mostrar no console também, colocar aqui embaixo. Então vou mostrar a nota total e depois mostrar a média. Isso que eu fiz para poder duplicar a linha é o Ctrl D. Ctrl D ele duplica. Outra coisa também que eu fiz na última aula que eu acho que eu não expliquei foi mover as linhas assim. Eu uso o Alt e a setinha para cima e para baixo para poder mover ela. Eu fico segurando o Alt e consigo mover para cima e para baixo. Então são os atalhozinhos assim que vocês vão pegando que vão facilitando sua vida. Se eu rodar agora, você vê que ele me dá aqui a média, mais ou menos 7.7. Se eu tirasse aqui os pesos, vamos ver como que ficaria. Com 6.9. Se eu tirasse aqui a nossa subtração da nota de punição, ficaria uns 8.375. Então dá para poder usar essas operações aí para poder fazer as contas e os seus cálculos. Tem a soma, subtração, multiplicação e a divisão. Ah, e com a multiplicação e a divisão a gente também consegue fazer isso daqui que a gente fez. Se eu não tivesse essa média, por exemplo. Vou comentar ele aqui. Ah, uma coisa que eu não expliquei foi a questão dos comentários. Se a gente quer uma parte do código que não vai alterar o código, que vai servir só para a gente deixar um comentário, escrever alguma coisa. Oi, tudo bem? Explicar alguma parte do seu código. Isso faz isso aqui. Você consegue fazer isso usando comentários, que você define usando essas 2 barras no início. Então dá pra gente colocar o comentário aqui, embaixo já vai ser código normal. E dá pra gente fazer um comentário de várias linhas. Para isso a gente coloca barra asterisco, daí fecha esse bloco aqui com asterisco, barra. Aí todas essas linhas aqui no meio vai fazer parte do meu comentário, né, que já volta a ser meu código. É uma ferramenta bacaninha. Enquanto vocês estão começando, é até bom para poder anotar alguma coisa que o seu código está fazendo, para vocês relembrarem, para vocês conseguirem raciocinar mais facilmente o que o código está fazendo. Então, é um negócio interessante. Só que não é uma boa coisa você deixar código fantasma assim. Quando você vê isso daqui, é melhor você deletar. Aqui eu vou deixar assim porque eu já vou voltar com ele. Aqui também. Não vai dar um erro. Então, por isso daqui ser um comentário, ele não vai rodar. Não vai fazer isso daqui. Então, agora eu vou fazer essa divisão que eu fiz aqui, só que na nota total. Total grade dividido por 3. Então, eu estou pegando a nota total, dividindo por 3 e guardando na nota total. Você vê que aqui a gente mudou o significado da nota total. Ele agora não é mais a nota total, agora é a média dos valores. Então, por isso que é importante a gente manter os valores que a gente está guardando coerentes com o nome da nossa variável, senão fica totalmente confuso na hora que a gente vai usar. Aqui, mesmo resultado, 7.7. Mesma coisa com a multiplicação, a gente consegue vir aqui multiplicar por 3, sei lá porque que a gente ia querer aqui, mas deu o seu 69.375. Então isso daqui cobre as operações mais básicas. Vou remover isso daqui. Agora, um operador muito importante também é o operador de módulo. Isso daqui eu vou fazer direto aqui no WriteLine. Você vê que ele não precisa necessariamente ser uma variável para eu passar aqui. Posso, por exemplo, passar 3 aqui. Ele vai mostrar 3. Pode ser um valor literal também. Então, se eu fizer alguma conta aqui, 3 mais 2. Ele vai mostrar aqui, 5. O operador de módulo, ele retorna para a gente o resto da divisão entre esses dois valores. Então, eu vou fazer o módulo aqui entre 5 e 2. Ele vai fazer a divisão entre 5 e 2. Vai ver quantas vezes que o 2 cabe no 5, de forma inteira. E o que sobrar, ele vai mostrar aqui para a gente. Então, se eu rodar agora, ele me dá um 1. Então, isso daqui é uma divisão normal. Eu tenho aqui o 5
dividido por 2. O 2 ele cabe 2 vezes no 5, que dá o 4. Então 5 menos 4 é 1. Então ele está retornando esse valor aqui. Isso funciona também para valores decimais. Se eu colocasse aqui 2.5, a gente consegue caber o 2.5 2 vezes no 5. Então não resta nada. Se eu rodar aqui agora, ele me dá 0. Se eu fizesse o contrário, colocar aqui 2.5 e achar o resto dele com 5, ele me deu 2.5. Por quê? Porque o 5 não cabe no 2.5, então vai sobrar o valor todo. 5 é maior do que o 2.5. Então toda vez que tiver um valor menor e o módulo dele com um valor maior do que ele, sempre vai ser esse valor menor. Porque não dá para dividir ele pelo valor maior, pelo menos não de forma inteira, ia dar 0, alguma coisa. Se eu colocasse aqui 5 módulo com 3.5, vamos ver quanto que daria. Deu 1.5. Por quê? Porque o 3.5 cabe uma vez no 5. Daí se ele cabe uma vez dentro do 5, vou tirar esse 3.5 que cabe nele. 5 menos 3.5. E sobrou 1.5. Então não cabe mais 3.5 dentro de 1.5, é um número menor. Então isso é útil, por exemplo, se eu quero saber se meu número é par. Eu tenho aqui 22 e quero saber se esse 22 é par. Eu posso ver o módulo dele com 2, que se o módulo dele for 0, quer dizer que é um número par, porque sempre a gente vai conseguir dividir um número par por 2. Se ele for 3, o módulo dele vai ser 1. Então a gente consegue comparar esse módulo aí para a gente saber. Por último, a gente tem a operação de incremento e decremento, que é um nome bonitinho para falar que a gente vai somar 1 numa variável ou diminuir 1 de uma variável. Então eu vou colocar uma variável aqui, vou chamar de number mesmo. Number, vou passar 5 para ela. Eu estou gostando do número 5 hoje. Eu poderia vir aqui e colocar number igual a number mais 1, que aí a gente está somando 1 dentro de number. Deixa eu rodar aqui 6, beleza, é o que a gente está esperando. E como eu mostrei antes, a gente consegue simplificar isso, tirar esse number mais e colocar um mais antes do igual. E agora continua 6. Só que um jeito da gente simplificar mais ainda, quando é só 1 aqui na direita, é usar o operador de incremento. Que ao invés de fazer isso daqui, eu coloco um mais no final. Então você vê que ele continua 6. Então ele vai pegar o 5 e somar 1 dentro dele, guardar de volta na variável. Então a gente pode fazer isso tanto com incremento quanto com decremento. Em vez de a gente colocar o mais, a gente coloca menos. Agora 5 menos 1, 4. E aí guarda aqui dentro da variável number. Esse operador de incremento e de decremento, a gente consegue usar ele tanto na direita da nossa variável, igual a gente está fazendo aqui, quanto na esquerda da nossa variável. Aqui vai continuar sendo 6. Só que tem uma diferença de uma para outra. Se eu vier aqui nesse writeLine e usar o operador de incremento aqui, vou usar ele aqui e depois vou mostrar o valor de novo da variável. Então, aqui eu estou mostrando o valor da variável e fazendo a operação de incremento. E aqui estou só mostrando o valor dela. Se eu rodar aqui, você viu que antes estava 5, daí ele incrementou e depois virou 6. Só que se eu inverter a ordem aqui, fazer o incremento primeiro na esquerda da variável, você vê que na mesma linha que eu fiz o incremento, ele já atualizou o valor da minha variável, ele já está valendo 6. Então aqui é 6 e aqui é 6. Enquanto do outro jeito não. O nosso incremento só começou a valer a partir da próxima linha. Na linha 11 ele ainda não estava valendo, ele ainda estava com 5. Então tem essa diferençazinha. Se eu colocasse o menos aqui também, mesma coisa. Ele ia subtrair primeiro e mostrar o valor, e usar o valor aqui na linha 11. Então tanto na linha 11 quanto na linha 13 ele vai estar valendo 4. Mas se eu colocasse aqui no final, ele está valendo 5. Decrementa e começa a valer 4. Então tem essa diferençazinha se você coloca na esquerda ou na direita. Por último, como eu falei na primeira aula, eu vou passar alguns exercícios para vocês praticarem o que vocês aprenderam hoje. E na próxima aula eu vou resolver eles junto com vocês. Mas é muito importante que vocês façam eles sozinhos, porque não adianta nada vocês só verem eu falando aqui direto, vocês não vão aprender direito com isso. Com programação, você só aprende, só fixa as coisas fazendo.
Então você não precisa ficar decorando coisa, você precisa ir lá, quebrar a cabeça, tentar fazer para poder exercitar a sua lógica de programação, para você ficar familiar com as ferramentas que você tem. Vira praticamente memória muscular com o tempo. Então você aprende fazendo, errando, quebrando a cabeça e testando várias coisas diferentes. Então vocês podem pegar esses exercícios aqui, fazer, podem experimentar mudar as coisas, podem meter o louco, fazer o que vocês quiserem. Então vamos ver aqui os exercícios. A gente tem primeiro o exercício da idade. Então a gente vai criar um programa que define o ano de nascimento e o ano atual como duas variáveis inteiras, que é ano inteiro, a gente não tem vírgula no ano, e calcular a idade da pessoa e exibir o resultado no final. Então aqui eu separei alguns casos de teste do ano atual, o ano de nascimento e a idade, que seria o resultado que deveria aparecer no console. E esse aqui é os valores das variáveis. Aí vocês podem colocar mais casos de teste aí, só para ter um norte aqui. Daí, como exercício 2, a gente tem aqui o retângulo. Então, crie um programa que receba o comprimento e a altura de um retângulo, calcule a área e o perímetro desse retângulo e exiba no console. Então, só para a gente relembrar as aulas aqui de geometria, a gente tem um retângulo, ele tem o comprimento, que é a width, e tem a altura, que é a height. Eu vou chamar aqui de y e x, só para ficar mais fácil de mostrar as contas. Que o perímetro seria o tamanho total desses lados, esse daqui, mais esse daqui, mais esse daqui, mais esse daqui. Lembrando que no retângulo esse daqui é igual a esse daqui, e esse daqui é igual a esse daqui. E a área seria a base vezes a altura, comprimento vezes a altura, que aí vai pegar o valor todo daqui de dentro. Então, bem simples. Aqui também a gente tem o comprimento e a altura, os valores que a gente está esperando nas variáveis e os resultados aqui do perímetro e da área. E por último, bem parecido com esse que eu fiz hoje, você vai criar um programa que recebe 3 notas, 3 pesos, então são 6 variáveis aí, e vai calcular a média ponderada entre elas. Então aqui tem a nota 1, o peso da nota 1, a nota 2, o peso da nota 2, a nota 3, o peso da nota 3 e a média entre eles. Lembrando que na média ponderada, a gente multiplica igual eu fiz hoje, então nota vezes o peso, daí soma tudo. Só que aí na hora da gente dividir, em vez da gente dividir por 3, que é a quantidade de notas, a gente divide pela soma dos pesos. Então aqui nesse caso seria 3 mais 2 mais 5, para a gente achar aqui o 8.4 no final. A mesma coisa aqui, tem os valores. Bem simples, 3 exercícios bem bacaninhas de fazer. Então façam aí pra gente poder continuar, pra gente fixar muito bem o que eu passei aqui hoje. Então é importante que, se vocês não entenderem alguma coisa, caso alguma coisa não tenha ficado totalmente claro, que vocês façam exercícios, que vocês entendam esse conteúdo antes de passar para o próximo, porque é acumulativo. Se você não entender alguma coisa aqui, você vai ter dificuldade com coisa mais para frente. Então, se alguma coisa não entrou muito bem, você tira suas dúvidas aí nos comentários, você pergunta, você busca outras explicações também, porque às vezes eu explico de um jeito, mas outra pessoa vai explicar de um jeito que você entenda melhor. Então isso é uma coisa muito importante, vocês entenderem bem um conceito antes de passar para o próximo. E fazer bastante exercício, tá? Sempre aí fazendo exercício para poder fixar. Então por hoje é isso, obrigado por acompanharem até aqui e até a próxima.